Eu sei o que é o pecado para a morte. Fica comigo e você também vai descobrir o que é o pecado para a morte registrado no livro ou na carta 1 João, capítulo de número 5, versículo 16, que diz: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Muitos, ao ler essa palavra, eles focam apenas no final, se esquecendo que no começo do versículo, o que Deus fala através do homem de Deus, apóstolo João, é que se porventura algum irmão, de alguma certa forma, deu uma bombeada, deu um escorregão, você tem que orar por este, para que Deus possa dar vida para todos esses que errarem. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz também, João, no capítulo 1, não no evangelho, mas na carta, que diz assim, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Logo, nós vemos aqui que o conselho de Deus, do homem de Deus, é justamente orar por aqueles que não estão trilhando o caminho correto, o caminho de Deus, o caminho que faz nos melhorar a cada dia. Irmão, assim, então me diga, o que é esse pecado que ele diz que é para a morte, que ele não fala o que é este pecado, só diz que por esse não ore. Logo, se a indicação não é para me orar, é porque não vai surgir efeito. Se não vai surgir efeito, é porque Deus não vai perdoar. É porque não tem mais solução. Então, o que é esse pecado? E eu vou te responder. Esse pecado é o mesmo pecado que o diabo cometeu. Esse pecado para a morte, que João diz que não se deve orar, é o mesmo pecado que o diabo cometeu. Nós vemos muitas pessoas questionar que esse pecado é a prostituição. Não é. Deus perdoa o adúltero. Deus perdoa aqueles que vacilam. Vamos ver na Bíblia Sagrada que pecado é esse. Está aqui. Hebreus, capítulo 10, o pecado que o diabo cometeu. Esse é o pecado. Capítulo 10, versículo 26, que diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse foi o pecado de Satanás. Satanás, o ser que já foi criado e tinha esse discernimento, tinha esse conhecimento da verdade de quem é Deus. E ele deliberadamente, voluntariamente, entenda, não foi um deslize. Como muitos de nós acontece, a gente, embora que sabendo da verdade, dá um deslize e peca, faz coisa que desagrada a Deus. Não é esse tipo de pecado, porque esses Deus perdoa. Esses Deus perdoa os nossos deslizes. Não é aquela luta que você tem o mal contra você, é aquela que eu falei em outro vídeo, o espírito contra a carne contra o espírito, você alimenta mais a carne, escorrega, peca. Não é esse Deus perdoa. Quando você entende, quando você precisa e necessita e pede perdão a Deus, esse Deus perdoa, não é esse. Esse para a morte não é esse. É esse de Hebreus 10, 26.
quando alguém voluntariamente, após ter recebido o esclarecimento da verdade, é aquele que diz, não, eu sei, o caminho certo é esse, eu sei que o certo é esse, mas só de ruim eu vou fazer isso, eu vou fazer isso errado, eu não estou nem aí. Esse foi o pecado do diabo. Ele tinha plena convicção, como tem, de quem é Deus. E deliberadamente escolheu se rebelar. Deliberadamente escolheu blasfemar o nome de Deus. Deliberadamente escolheu se rebelar contra Deus. É esse o pecado que João diz. Por esse pecado que gera morte, esse não precisa orar. Subtém-se, não está escrito, que não tem jeito. Ora, se eu não vou orar, e se anterior a isso ele diz que se alguém vir o irmão pecar, ore por esse irmão para que Deus dá vida, ou seja, aqueles pecados pontuais, aqueles vacilos que você não consegue se dominar, que você se deixa levar por influência, que você se deixa levar pelas emoções, que você se deixa levar por muitas tentações, não é esse. Esse Deus te perdoa, esse tem reconciliação para você, não é esse. É esse que após você receber o Espírito Santo, a iluminação da verdade, a revelação de quem é Deus, e deliberadamente, voluntariamente, você blasfema, voluntariamente você rejeita, voluntariamente eu não quero perdão e nem necessito, você rejeita o amor e o perdão de Deus. É esse pecado para a morte. É esse pecado que João diz, por esse não ore, porque não tem jeito. E o que é que eu devo fazer, irmão Desi? Entrega para Deus. Porque a primeira parte do versículo é que Deus manda você orar por aqueles que têm jeito. E os que não têm, deixa para Deus, irmão. Deixa com Deus, porque Deus é que vai tratar. Não cabe a nós. Assim como Deus vai tratar com o diabo. Não cabe você. Então, queridos, esse é o canal Palavra de Deus. Compartilha. Se alguém tiver essa dúvida, comenta aí se você concorda ou não concorda, se tem uma posição diferente, porque tem muitas pessoas que têm posição diferente, isso é normal. Então comenta, compartilha e Deus te abençoe. Amém?